Oi, pessoal, vamos lá. Hoje a gente vai fazer a nossa masterclass sobre desbloqueio emocional, né? Então, o foco aqui são para pessoas que falam ou que querem falar inglês, né? E não conseguem. Já fizeram, já tentaram vários cursos, já tentaram várias metodologias, materiais, professores, escolas, enfim, e não conseguem destravar, não conseguem falar, né? Então, vamos chegando. Eu não, por assim, para eu poder me organizar melhor, eu vou fazer a explicação, eu vou colocar aqui o material, tá? Perguntas ou dúvidas, vocês vão colocando aí no chat do próprio YouTube, tá bom? E aí a gente vai conversando um pouquinho. E aí, as dúvidas mesmo, as questões mais profundas, a gente pode conversar um pouquinho depois lá no meu Instagram, tá? Depois eu vou deixar aqui no chat também o link do meu Instagram e o link do grupo de WhatsApp que a gente tem, tá bom? Aí vocês podem entrar, fazer perguntas, enfim, compartilhar, né? Compartilhar o case de vocês, como que tá aí a relação de vocês com o idioma, o que que vocês têm feito, o que que tem dado certo, o que que não tem dado certo. Vocês podem colocar no chat agora, mas a gente também tem um grupo onde a gente pode compartilhar esse tipo de informação, né? Para que a gente possa se ajudar, tá bom? Eu vou compartilhar aqui o material, mas esse material depois eu também mando lá no grupo para vocês, tá? Bom, então, só para a gente se organizar aqui, a gente vai falar hoje sobre o desbloqueio do inglês, né? O desbloqueio emocional no inglês, nas aulas de inglês. Óbvio que isso pode ser levado para outras coisas na nossa vida, né? Não só para o inglês, para outros idiomas e para outros tipos de aprendizagem também. A gente vai trabalhar um pouco com algumas técnicas para que a gente possa desbloquear, respirar e entender o porquê que a gente bloqueia muitas vezes, tá? Eu geralmente falo, eu gosto de falar que o bloqueio, ele não é no idioma, né? Ele não é no código, ele não é na conjugação dos verbos, por exemplo, né? Ele tem muito mais a ver com a relação que eu tenho com esse idioma, né? Com a parte emocional que eu tenho com esse idioma, com a cobrança que eu me coloco ou que colocam em mim por conta desse idioma, ou por experiências que eu já tive, positivas ou negativas com esse idioma. Eu recebo muitos alunos que às vezes são totalmente travados, né, para falar inglês, aprenderam gramática, estudaram muitas vezes, mas têm dificuldade para falar, para se comunicar, mas que conseguem, por exemplo, se comunicar super bem em português e conseguem se comunicar super bem em espanhol, por exemplo. Então, percebe que o problema não é em aprender um idioma, e sim na relação que eu tenho com o inglês, na cobrança, né, no peso que eu coloco nesse aprendizado, tá bom? Bom, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Vamos lá. Deixa eu só, peraí. Para eu não cometer o erro de repente compartilhar só uma página, né? E vocês não estarem vendo, então eu vou compartilhar aqui a minha tela toda, tá bom? Bom, então aqui a gente tem desbloqueando o inglês, o bloqueio não está no idioma, como eu falei, né? Então, o que que normalmente acontece aí com as pessoas? A gente já estudou inglês, mas trava sempre, principalmente quando vai falar, né? Então, hoje vamos mostrar que o maior bloqueio está no coração e na mente, e não no idioma, na fala. Então, a gente vai ter uma jornada de autodescoberta, né? Eu falo que é um pouco de análise, um pouco de terapia junto com o inglês, enfim, para que a gente entenda realmente o motivo da gente travar, né? Não adianta só eu decorar a lista de verbo, porque isso não vai me fazer destravar, não adianta, tá bom? Deixa eu ver aqui. Então, vamos lá. Conexão emocional, você não está sozinho. Antes da gente começar, eu quero compartilhar um pouco da minha história, né? Eu comecei a estudar inglês aos 11 anos, numa época, né, década de 90, em que a gente estudava inglês só a partir da quinta série, que hoje seria o sexto ano. Então, a gente não tinha nenhum tipo de contato com inglês na educação infantil, no Fundamental 1.
A gente tinha contato com músicas, né? Mas assim, era CD ou era LP, né? Filmes, mas a gente geralmente assistia filme dublado, né? Então a gente não tinha muito acesso, eu pelo menos não tinha muito acesso a videocassete, né? Então era bem raro, assim, só quando eu ia na casa de alguém que eu podia assistir um filme legendado, né? Não dublado. Então normalmente eu assistia os filmes da rede aberta de TV e eles eram todos dublados. Então eu tive bem pouco acesso à língua inglesa quando eu era menor. Aos 11 anos eu comecei a ter inglês na escola. E aí, talvez até por uma questão emocional mesmo, né? Minha mãe gostava muito de inglês e ela depositava, eu sempre fui muito boa aluna em tudo, né? Pelo menos a- até eu entrar no ensino médio, depois algumas coisas aconteceram, mas nessa época eu era muito boa aluna e eu achava que eu deveria ser boa aluna também em inglês. Só que era uma coisa totalmente nova para mim aos 11 anos. Então eu comecei a ter aquelas aulas de gramática, de decorar verbo, e aí eu não entendia nada, eu não entendi o porquê de eu ter que aprender aquilo. Até que a minha mãe um dia falou: não é possível, né, que você não entenda inglês, uma coisa que não é tão difícil, pelo menos ela achava que não seria. E ela sentou comigo, explicou em duas ou três aulas ali comigo que ela me deu. E eu comecei a entender, e aí eu fluí, né? Então, na escola eu ia muito bem, eu tirava nota, porque eu entendia, eu lia, eu fazia os exercícios de gramática, para mim tinha uma lógica. Mas eu não falava até então, né? Aquele inglês que tinham 40 pessoas numa turma, no sexto ano, impossível a gente conseguir se comunicar. Uma professora não dava conta de, né, trabalhar a parte oral das aulas. O máximo que ela fazia era chamada oral de verbos, era o máximo. Aí, quando eu fui pro sexto ano, né, sexta série, que seria hoje o sétimo ano, meus pais me decidiram me colocar no inglês, porque eu comecei a gostar e falei, eu quero aprender mais, quero me aprofundar, e tomei gosto. Fui para as aulas de inglês, fui fazer um curso de inglês muito famoso na minha cidade, com os meus primos, enfim. Era diversão, para mim aquilo era super legal, eu adorava ir para aula de inglês, eu me divertia na aula de inglês. Só que eu era muito tímida, então eu me divertia de ver as pessoas tentando falar, quando fazia pares eu conseguia falar, mas na hora que eu tinha que falar para todo mundo eu travava, não só em inglês como em português também. Então, a minha parte oral sempre foi muito difícil, né? Eu conseguia, eu tirava super notas assim nas provas, conseguia entender tudo, fazia toda a lição de casa, fazia até mais o que era preciso, mas na hora da prova oral, por exemplo, eu sempre dava umas rateadas porque eu tinha medo, eu tinha vergonha, eu me cobrava, eu precisava que aquilo fosse para mim uau, né? Eu tinha que ir sempre bem. Bom. Uns 2 anos, uns 3 anos mais ou menos, eu fiquei nessa. E eu falava, caramba, né? Eu aprendo inglês há 3 anos, eu faço curso, para mim é super tranquilo, eu entendo a gramática, mas como é que eu não entendo? Como é que eu não consigo falar? E uma outra coisa que para mim também na época era muito difícil era ouvir. Então, hoje eu entendo que ouvir e falar estão totalmente conectados. Então, eu não treinava o meu ouvido. Consequentemente, eu também não conseguia falar direito, né? E aí aquilo foi me irritando um pouco. Eu falava, gente, não é possível, eu não vou conseguir falar inglês nunca, né? Eu preciso vencer isso. Ou eu venço a timidez, ou eu venço essa questão, enfim. E aí eu comecei com uns, sei lá, uns 14 anos, mais ou menos, a falar comigo mesma. Aquilo começou a fazer sentido para mim. Eu falei, bom, eu às vezes estou parada na fila de alguma coisa, estou esperando o ônibus, sei lá, e estou pensando, não tô? Por que que eu não começo a tentar fazer esse pensamento em inglês? E foi o que eu comecei a fazer. Então, toda vez que eu estava parada pensando, eu comecei a pensar em inglês, né? Não pensar automaticamente, mas me forçar a pensar em inglês. E aos poucos eu ia falando, né? Colocando isso para fora. E eu ia repetindo, aí eu falava: pera, isso aqui não é assim, essa gramática não é assim, essa pronúncia dessa forma. Deixa eu ver melhor como que é essa pronúncia. Então, eu fui me atentando à pronúncia, me atentando a estruturas e começando a falar, né? Em questão de mais ou menos um ano, eu já estava bem melhor, eu já conseguia
falar inglês com mais tranquilidade nas aulas, eu já conseguia me expressar melhor, né? E aí eu fui passando, enfim, fiz 8 anos de curso de inglês, naquela época que os cursos eram intermináveis, né? Entrei na faculdade de letras porque eu realmente gostava de inglês, eu realmente gostava de português, mas nem fui fazer inglês na faculdade. Quem me conhece sabe que eu fui fazer italiano, né? Porque eu queria aprender um outro idioma. E aí a minha relação com o italiano foi bem diferente, mas isso fica para uma outra aula, né? Eu posso contar como é que foi, mas foi muito diferente, até pela questão do emocional mesmo, da idade, da maturidade. E aí eu comecei a dar aula na época da faculdade. Então, aquela pouca fluência que eu tinha já me permitia, né, começar a dar aula para crianças. Eu comecei com os básicos, bem básicos, enfim. E dali para frente, só a minha fluência só aumentou. Então eu entendi que a partir do momento que eu consegui falar comigo mesmo, que eu consegui me ouvir falando, aceitar que eu não ia conseguir acertar tudo, que eu não sabia tudo, mas que eu conseguia me comunicar e que eu ia melhorar dia após dia, aquilo libertou a minha mente e me fez realmente virar ser fluente no idioma. Então, por que que eu tô contando essa história? Porque muitas vezes a gente se cobra demais, esperando que em um ano eu tenha a mesma fluência, que eu tenha a mesma qualidade de fala do que a gente tem em português. E às vezes a gente levou 20, 30 anos para ter a fluência que a gente tem, para ter a proficiência que a gente tem no idioma, e muitas vezes a gente nem tem, né? Muitas vezes a gente erra em português também, a gente não sabe escrever, às vezes, um texto real em inglês, tem dificuldade em apresentar alguma coisa em português, mas cobra que às vezes a gente seja até melhor do que a gente é em português e inglês. Então, só para a gente entender que às vezes muita coisa está realmente na nossa cabeça, né? Essa cobrança muitas vezes vem de nós mesmos, não é nem do chefe, da família, ou tá na gente mesmo. Em a gente achar que a gente tem que sempre ser o perfeito o tempo todo, tá? Fazendo um paralelo com o que eu tenho hoje, depois de mais de 25 anos de sala de aula. Então, hoje eu ainda tenho muitos alunos, a maioria hoje que chega nessas condições são de adultos, né? Adultos que eu falo aí acima de 18, 20 anos, que não conseguem falar, que se cobram, que acham que são burros, né? Que acham que não são competentes na fala, no inglês, no aprendizado. Mas que aí, quando a gente vai entender um pouco mais, que a gente começa a se aprofundar na história dessa pessoa, ela tem também uma relação difícil com o idioma, de cobrança, ou algum trauma, ou alguém que em algum momento falou alguma coisa para ela, seja em português ou seja em inglês, né? Ah, falou, comentou que ela fala bem ou fala mal, ou enfim, e aí não, tá travado, não consegue mais, tá? E aí o trabalho é muito, né? Eu trabalho muito nessa questão de desbloquear, de mostrar que é possível, de mostrar que a pessoa consegue, que ela dá conta antes mesmo da gente começar a aprender estruturas de inglês, tá? Então a primeira reflexão é: você já se sentiu assim? O que que você já pensou na hora de falar inglês? Coloca aqui no chat, coloca nos comentários. O que que você já pensou em alguma vez que você tentou falar inglês e não conseguiu? Quais são os pensamentos que eu falo, os pensamentos sabotadores que vêm ali, né? De incompetência. Quais são esses pensamentos? Uma coisa eu quero deixar bem claro, tá? Esses pensamentos não são exclusivos de vocês. Como eu já contei a minha história, eu também tive por muito tempo esse pensamento, e eu atendo muitos alunos que realmente ainda, né, chegam para mim com esse tipo de mindset, ok? Bom, vamos continuar aqui, ó. Para a gente entender um pouquinho o bloqueio emocional, né? Eu quero trazer para vocês um conceito bem importante, que é do affective filter. Esse conceito do Stephen Kroshen, ele fala um pouquinho sobre o quanto o emocional ele está conectado com a aprendizagem, né? Então, o Kroshen ele vai falar
que, ó, vou até ler aqui. Quando estamos com medo, ansiosos ou inseguros, nosso cérebro bloqueia o aprendizado. Vou repetir. Quando estamos com medo, ansiosos ou inseguros, o nosso cérebro bloqueia o aprendizado. Olha aí a palavra bloqueado. Estou bloqueado para o inglês. Em que momentos, né? E aí eu posso falar com toda certeza, a maioria desses momentos, você se sente inseguro, você se sente ansioso. Eu preciso falar inglês, eu tenho que falar inglês muito rápido, eu tenho que aprender rápido, eu preciso disso, né? Se eu não aprender, vai acontecer alguma coisa, eu vou ser mandado embora, eu não vou conseguir um emprego, eu não vou conseguir a promoção, não vou conseguir viajar. Olha a ansiedade envolvida, né? Olha a insegurança envolvida, olha o medo envolvido. Toda aprendizagem passa pela emoção, né? As memórias são construídas através da emoção. E o aprendizado de um idioma, assim como qualquer outro aprendizado, também passa pela emoção. Então, se essa emoção é ruim, a gente vai ter dificuldade para aprender. Eu, por exemplo, tenho péssimas lembranças das minhas aulas de matemática, né? Então, assim, para mim, aprender matemática sempre foi muito complicado, porque eu tive péssimas lembranças, memórias de professores que não eram muito didáticos, né? E nem levavam muito em consideração toda essa história aí de afetividade, né? Então, que humilhavam, que tiravam sarro, que brincavam. E para mim, que era uma pessoa que amava estudar e tinha que sempre estar entre as melhores, para mim era péssimo. E aí, quanto mais me sentia insegura, me sentia bloqueada, menos nota eu ia tirando. Enfim. Então, isso não acontece só com o inglês, acontece com qualquer tipo de aprendizado. Quando a gente gosta ou do professor, ou da matéria, ou a gente vê um propósito para aquilo, a nossa mente se abre para aquele aprendizado. O contrário é a mesma coisa. Então, quando a gente não vê propósito, a gente está aprendendo porque, ai, que saco, eu tenho que aprender isso, né? Ou, ai, se eu não aprender, eu vou ser mandado embora. Pronto, você já está mandando uma mensagem para o seu cérebro de que aquilo é difícil, de que aquilo vai te dar problema, de que aquilo. E aí você não vai realmente não vai conseguir aprender, tá? Então, o affective filter, ele vai falar exatamente sobre isso, né? Esse filtro afetivo é o quanto que eu estou aberto para que esse novo aprendizado entre na minha cabeça, faça sentido, né? Que eu consiga aplicar. E a gente só consegue, então, fazer com que o aluno, né, fazer com que a pessoa que quer aprender um idioma aprenda realmente, veja esse significado, quando a gente baixa esse filtro afetivo, quando ela se sente segura, quando ela se sente motivada, quando ela não tem ansiedade, quando ela tá ali tranquila, aberta, respirando plena, né? Ah, mas é impossível porque inglês é difícil. Então, né? Aí a gente já começa a entrar de novo nessas questões. Então, quando sentimos medo ou insegurança, o cérebro bloqueia o aprendizado. Então, quando eu vou para uma aula de inglês, eu não posso ter essa ideia de que é difícil, de que eu vou errar, eu tenho medo do que vão pensar, vai ser bloqueado, tá? Então, é como estudar com a mente em alerta. Nada entra. Nada vai entrar. Você imagina numa situação de estresse. Você não vai prestar atenção em nada, né? É como se você estivesse numa situação de perigo. Numa situação de perigo, você não tem como aprender nada. Exatamente o que acontece quando você vem para uma aula de inglês em que você está o tempo inteiro em alerta ali, não posso errar, não posso errar, não posso. O que que vai acontecer? Você não vai errar, porque você não vai nem tentar, tá? E aí vem a questão das crenças limitantes, né? Sou velho demais para isso, não tenho dom, eu entendo, mas eu não consigo falar, isso não é para mim, já passei do tempo, né? Ah, inglês é muito difícil, é impossível. A gente já entra na aula mandando mensagem para o cérebro de que não vai conseguir, e aí o cérebro realmente começa a bloquear tudo, tá? Então, o que que a gente tem que fazer, né? O que que eu normalmente faço?
baixa o filtro afetivo, trabalha com essas crenças, com a ideia de que é possível, antes da gente começar realmente a falar de estrutura, vocabulário, verbos, etc. Tá? Então, os três grandes sabotadores do inglês são esses três aí, ó: perfeccionismo, vergonha e autossabotagem. Eu posso resumir, né? A maioria dos alunos que chegam para mim tem um desses três, se não tiver os três. Perfeccionismo, né? A pessoa que tem medo de errar porque quer falar como nativo. Sabe aquele papo de que qual é o inglês que você fala? É americano ou é britânico? A pessoa não consegue nem falar duas frases, né? E já está pensando em qual o tipo de inglês que ela quer desenvolver. Primeiro fala, gente. Primeiro, né? Pensa numa criança aprendendo, pensa num bebê, ele já começa dando discurso? Não, ele começa falando aos poucos. Então, esse perfeccionismo, essa ideia de que o tempo inteiro eu tenho que ser, meu inglês tem que ser maravilhoso, isso sabota o meu inglês. Vergonha, medo do julgamento dos outros, né? Ai, o que que vão pensar, o que que vão falar? Meu Deus, vão falar que eu não sou burra, meu Deus, vão falar que meu inglês é horrível, que meu sotaque é isso, que meu sotaque é aquilo. Então, essa vergonha também acaba com tudo, né? E a autossabotagem começa e para, arranja desculpa para tudo. Ai, não deu tempo. Nossa, tive que parar o inglês porque não deu tempo. Tive que parar o inglês porque estava muito puxado. Enfim, então arranja desculpas para se sentir menos mal, né? De não estar no processo de aprendizagem, tá? Então, os três sabotadores geralmente são esses daí. Se não aparecem combinados, pelo menos um deles a pessoa vai ter, tá? Então, me fala aí, coloca aí no chat para mim, quais desses você já teve? Quais desses sabotadores, né? Perfeccionismo, vergonha e autossabotagem, quais desses você já sentiu? Você já usou para falar que inglês é difícil, para falar que não consegue falar, para colocar como desculpa, né? Para aquilo que você não conseguiu fazer na aula de inglês. Põe aí que depois a gente vai conversar lá no meu Instagram. Eu vou fazer uma série aí de vídeos e de dicas para cada um desses sabotadores. Combinado? Vamos continuar então. E aí, tá bom, Patrícia, beleza. Identifiquei que eu tenho esses sabotadores, identifiquei que é isso mesmo que acontece. Como que eu faço para virar esse jogo? O que que eu posso fazer? Então, pensando agora numa questão prática, né? De como eu entro, como eu teria que entrar numa aula para eu conseguir me sentir tranquilo, não ansioso, para eu poder aprender. Então, primeira coisa, reescrever as crenças. Todas as crenças que vierem na sua cabeça, né, de crenças limitantes. Faz uma lista delas, de tudo que vem, e reescreve. Então, por exemplo, eu sou péssimo em inglês. Então, você não vai mais falar isso. Você vai falar o quê? Estou aprendendo inglês. Eu estou no processo de aprender inglês, né? Eu sou muito velho para aprender inglês. Não, eu estou no momento de aprender inglês. Então, tenta sempre converter, sabe? Reverter essas crenças de limitantes para algo que seja positivo para você. Nosso cérebro precisa receber estímulos positivos para aprender. Lembra do affective filter? Eu preciso ter estímulos positivos, tá? A segunda coisa aí é o ritual do erro. Errar significa que estou aprendendo, né? Então, antes de uma aula, antes de você entrar na aula, mentaliza. Errar significa que eu estou no processo de aprendizagem. Ninguém aprende nada se não errar. Fato, tá? Para você aprender que 2 mais 2 eram 4, com certeza você errou muitas vezes. Para você aprender a dirigir, com certeza você errou, né? Para você aprender a sua profissão, tenho certeza que você cometeu erros. Então, por que que a gente não aceita que na fala, num outro idioma, isso também vai acontecer? E tá tudo bem, tá? Então, errar significa que eu estou aprendendo, significa que eu estou neste processo de aprendizagem, que eu não estou parado, tá? Só não erra quem não faz, né? Já não dizia, minha mãe falava isso direto pra mim, né? Só não erra quem não faz nada. Tá parado, não vai errar, né? Mas quem tá em processo, quem tá em movimento, vai ter um erro ou outro e aprende, levanta e continua, tá?
Uma outra ferramenta muito importante, que eu tento mostrar isso direto para os meus alunos, são as microvitórias. Então, o que que você não conseguia fazer antes e que depois de duas, três aulas você consegue fazer? Pode ser falar oi, tchau, falar uma frase, né? Falar, responder alguma coisa, ouvir alguma coisa. Celebre as suas microvitórias. Essa celebração ela é importante para dar o reforço positivo novamente que o seu cérebro precisa para aprender, tá? Então, olha lá, o que eu falei que eu fiz, né? Fale uma frase por dia em inglês mesmo sozinho. Fale uma frase, né? Aprendi uma frase nova na minha aula, vou repetir essa frase, vou me gravar para ouvir essa frase, vou falar o que que eu aprendi hoje, o que que eu consegui fazer hoje, né? O que que eu tenho que fazer para a próxima aula para melhorar um pouco mais. Então, celebre essas microvitórias, elas são muito importantes para a sua motivação, para você conseguir se motivar para continuar no processo, porque o processo de aprender um idioma é sim longo, né? Eu odeio esses gurus de internet que falam: ah, aprender inglês é tão fácil, qualquer um consegue. Mentira, mentira. Pode ser para uma minoria, mas para a maioria é muito difícil, senão todo mundo falaria inglês, né? Então, é, se é difícil e eu consigo uma vitória, por menor que ela seja para os outros, para mim é grande. Então celebra, agradece, celebra, seja grato por aquilo que você conseguiu fazer, tá? A outra coisa aí é a exposição segura, que é algo que para mim é fundamental. Lembra que eu falei que quando eu aprendi inglês, eu tinha vergonha de falar, porque a minha turma eram turmas grandes, na época eram salas, né, presenciais, com mais ou menos 20 alunos por sala. E pessoas, assim, geralmente eram da minha idade, mas de interesses diversos, enfim. Então eu não me sentia segura para falar ali, porque de repente as pessoas podiam me julgar. E não existia essa consciência de deixar um ambiente seguro. Então, hoje, com os meus alunos, nas minhas aulas, né, nas aulas ali da minha escola, essa exposição segura, ela é fundamental. Todo mundo que entra, seja em aulas individuais, seja nas mentorias, seja em aulas em grupo, elas acontecem, né? Essas aulas acontecem de uma forma segura para o aluno. Ele sabe que ali é o lugar dele errar. Ele sabe que ali ele vai ser acolhido, né? Que o erro dele é bem-vindo e que ele vai aprender. E não interessa se ele erra a mesma coisa trocentas vezes. Trocentas vezes ele receberá o feedback e vai, obviamente, a gente vai pontuando e vai fazendo esquemas e vai fazendo, né, técnicas ali para que ele deixe de errar. Ele pode até começar a errar outra coisa, mas pelo menos aquele erro ele vai se acostumando e eliminando, né, do repertório dele. Então, participar de grupos pequenos é uma das ferramentas aí, e grupos pequenos que sejam seguros, que você se sinta acolhido, tá? E apps com voz, que também é uma coisa que a gente usa aqui na escola. A gente também tem um aplicativo em que você pode trabalhar, falar com o aplicativo para ganhar segurança, né, na hora de vir para a aula. Uma outra coisa que eu sempre gosto de falar é que falar e conversar são coisas diferentes. Você precisa praticar a fala, seja com o aplicativo, seja gravando sua voz, seja gravando um vídeo, seja repetindo sozinho, como eu fiz, né? Para se sentir preparado para vir para uma aula de conversação. Isso é fundamental, tá? Tanto que no meu curso de iniciante, para pessoas que nunca estudaram inglês, as aulas elas são focadas em repetições, né? Então a pessoa aprende estruturas em diversos contextos, mas eu sempre falo para ela repetir aquilo, para ela falar várias vezes, para ela escrever, para ela mentalizar. Por quê? Porque ela está se preparando para depois ela entrar num grupo ou numa mentoria, enfim, em que ela vai precisar conversar com outras pessoas, tá? A gente só se sente seguro quando a gente pratica, né? A gente só se sentiu seguro para dirigir depois que a gente praticou muitas vezes, né? A gente só se sente seguro para fazer uma palestra depois que a gente estudou o tema. Então, a mesma coisa acontece com o inglês, tá? Aí vem uma outra ferramenta que eu acho que é bem importante, né? Que eu tenho estudado muito hoje sobre mindfulness e meditação, enfim,
que é a respiração consciente. Então, é a técnica 4-4-4. Se você inspirar por 4 segundos, segurar o ar por 4 segundos e expirar por 4 segundos. Então, fiquei nervoso, acho que vou bloquear, acho que não vai dar certo. Para. Fecha os olhos, inspira, segura, expira. Faz isso umas 3, 4 vezes. Você vai ver que o seu cérebro vai. É como se entrasse ar no cérebro, é como se as ideias clareassem, é como se o coração acalmasse, né? Você baixa um pouco aí a ansiedade e aí você vai se sentir mais seguro para falar. Então, muitas vezes isso funciona. Parece bobeira, mas funciona, tá? Então, se você quiser testar, fica tranquilo aí, pode fazer. Você vai ver que a respiração, ela te conecta com você mesmo, né? Você começa a prestar atenção mais naquilo que você está sentindo. E aí, quando você presta atenção naquilo que você está sentindo, a gente baixa um pouco o filtro. Uma característica bem gritante da ansiedade, quando a gente está ansioso, é que a gente começa a querer falar muito rápido, a respiração fica toda descontrolada, você começa a suar, a boca seca, e aí você fica falando meio ofegante, e aí não sai nada. Então, antes de chegar nesse ponto, você já tem que ter feito essa respiração consciente. Para. Respira, segura e solta. Faz isso umas 3, 4 vezes, tá bom? As microvitórias que eu falei, né? Então, de celebrar cada passo. Então, fale uma frase, ó lá, mesmo com medo, pratique diariamente, comemore, reconheça cada avanço e continue. Persistência traz confiança e fluência. A fluência, aliás, isso vai ser uma outra aula que a gente vai falar sobre o que é ser fluente, mas a gente tem uma ideia muito errada do que é ser fluente, né? A gente acha que para ser fluente é preciso saber, nossa, ter um nível assim, tipo Barack Obama falando inglês. E não é, tá? A fluência é muito menos do que a gente pensa que é. A fluência é simplesmente se fazer entender e entender dentro de um processo ali de comunicação, dentro de uma situação comunicativa. Então, isso é papo para uma outra masterclass, tá? Mas a gente vai alinhando as expectativas também do que é a fluência, do que você tem hoje, do que você precisa e de como você faz para chegar até ela, ok? Então, a inspiração final, coragem antes da fluência. Então, ó, primeiro, permita-se errar. Errar faz parte do processo. A gente já falou aqui, já conversou, né? Então, ninguém aprende nada na vida se não passar por algum tipo de erro. Então, é normal, ok. Segunda coisa, ria de você mesmo, leve as coisas com mais leveza, né? A gente trabalha muito isso também nas aulas, de brincar muito, de dar muita risada, de trazer casos engraçados, para que a gente ria de quando a gente comete um erro, né? A gente sempre acha que o erro é ruim e a gente se autopune, né? Se auto coloca para baixo, não sei, assim, a gente tem uma visão muito errada do que é o erro. E às vezes é uma coisa simples, né? Que a gente, putz, falei errado, gente. Ai, olha, imagina se eu falo isso na real, né? Então vamos lá, vamos corrigir agora, vamos tentar de novo. E continue. Coragem é o primeiro passo. A gente não chega a lugar nenhum se a gente parar no meio, né? Se a gente não vai conseguir ser fluente naquilo que eu acho que é a fluência, se no primeiro erro eu parar. Então, realmente você vai continuar parado. Esses dias eu gravei um vídeo para o Instagram em que eu falo isso, né? Que a gente sabe que o futuro vai chegar, independente se eu vou continuar fazendo inglês ou não, o futuro vai chegar. O como eu quero chegar nesse futuro? Só mais velho ou com mais conhecimento, com mais oportunidades? Então, se eu quero ter algo diferente para o meu futuro, eu preciso começar a montar esse algo diferente hoje. E o inglês, se no caso, na sua vida o inglês vai fazer diferença, então realmente é agora que a gente tem que começar, tá bom? E o último slide aqui, ó, resumo prático, então, 5 passos para desbloquear o seu inglês. Então, mude o diálogo interno, né? Reverta frases negativas que você costuma pensar ou falar para você mesmo para coisas positivas sobre você. Isso é muito importante. Eu falo que é a chavinha da mentalidade que tem que virar, né? A mentalidade do
eu não consigo para o eu estou em processo, é o básico, tá? Aprender com os erros, né? Então, ok, eu vou errar, eu sou humana, eu vou errar. E o que que eu vou aprender com isso? Então, através desses erros, ir melhorando. Praticar diariamente, né? Então, eu preciso, apesar dos erros, continuar falando, continuar fazendo. Respirar, se bateu a ansiedade, bateu a tremedeira, bateu a insegurança, para, respira, mentaliza e continua, tá? E coragem antes da fluência para continuar apesar dos erros, apesar das crenças, apesar da insegurança e dos bloqueios, uma hora melhora, né? Eu tenho experiência aí com alunos que vieram totalmente bloqueados e que depois de um tempo, cada um no seu tempo, porque eu também não gosto de falar, vai desbloquear em 6 meses, em um mês, em 2 anos. Cada um tem o seu tempo, né? Cada um tem a sua vida, as suas limitações. Mas sim, depois do tempo que ela precisa, ela consegue desbloquear. Ela vai ser fluente, perfeita, falando inglês shakespeariano? Não sei, provavelmente não. Mas ela consegue se comunicar, ela consegue usar o idioma para aquilo que realmente ela precisa, que é o grande objetivo da maioria das pessoas, né? Bom, eu vou olhar aqui o chat, né, para ver se tem alguma dúvida. Como eu falei para vocês, eu espero que tenha dado uma clareada, tenha dado um quentinho aí no coração de que é possível, de que eu sou capaz, né? Vou deixar aqui no chat também o link do grupo de WhatsApp, né? Que é da nossa comunidade, em que a gente vai colocar mais informações sobre isso, questões mais motivacionais, dicas também de estudo, de inglês, enfim, de vídeos, de vários materiais para vocês poderem estudar, tá? Lá também vocês recebem informações sobre os meus cursos, as minhas mentorias, enfim, tá? E eu vou colocar também o link desse material que a gente usou hoje, se você quiser ler e reler e trazer novamente, até que isso vá meio que entrando na sua mente de uma forma natural, para que você se sinta mais tranquilo, que esse é sempre o intuito, né? Para falar inglês, para se comunicar e para avançar. Tem muita gente que precisa do inglês para trabalho, para viagem, mas tem muita gente que precisa do inglês porque fala, cara, é uma questão pessoal, sabe? Eu tenho que vencer esse medo de falar inglês, eu tenho que me sentir que eu consigo. Então, esse sentir que eu consigo, independente do para que você vai usar o idioma, é sempre o meu foco, né? Mostrar para as pessoas que sim, elas são capazes de aprender aquilo que elas querem, se elas tiverem, né, essa mentalidade, se elas conseguirem seguir essas ferramentas, aplicar essas ferramentas no dia a dia, tenho certeza que elas vão conseguir. Bom, na aula de hoje era sobre isso que eu queria falar e a gente vai se falando lá no grupo de WhatsApp. Tchau, gente. Boa noite para vocês.